Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Elise. E seja muito bem-vindo ao Chá da Meia-Noite. Hoje a gente vai falar sobre adaptações literárias. E eu logo quero saber, Bia, qual a sua adaptação favorita? Senhor dos Anéis. Não muito surpreendente, pra quem me conhece. Com certeza não. E você? Olha, eu acho que se a gente for ir pro lado emocional, é Harry Potter. Por quê? Polêmico. Polêmico. Eu cresci com Harry Potter, né? Acho que muitas pessoas conseguem compartilhar desse sentimento e eu nem tinha lido os livros, eu só fui ler os livros mais velha. Então, é um mundo encantado que tem aquela conexão emocional que foi destruída, no caso, por conta da autora, né? Que nem eu vou citar o nome da dita cuja aqui, transfóbica, que queime. E destruiu todo esse emocional pra mim. É complicado, porque cada vez mais ela consegue fazer com que eu a odeie mais, entendeu? E é completamente incompatível pensar que essa mulher escreveu a saga que mais conectou pra mim, na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. Aquele famoso, eu comecei a ganhar dinheiro de adulto, quando você começa a trabalhar, eu comprei tanta coisa de Harry Potter, comprei mochila da Imaginário, gastei mais do que devia, inclusive. Comprei bolsa, comprei varinha do Harry Potter. Eu tenho uma estante, assim, que parece quase um santuário de Harry Potter. E quando veio à tona todas as posições dela, né, foi chocante. E continua sendo. Mas, por que é a sua adaptação favorita? Porque eu também amo Harry Potter no sentido de que eu cresci com isso também. Mas como adaptação, por que você acha que ela funciona tão bem? Se eu for parar... Então, é por isso que eu disse. Emocional. Se a gente for parar pra pensar friamente, ainda mais depois de ter lido os livros, né? Aí eu acho que tem muita coisa... Assim, é uma ótima adaptação. Se a gente for pensar na escolha dos atores, toda a construção do universo ali, eu acho realmente muito mágico. A gente até já teve uma conversa falando que como Harry Potter, na real, é mais uma fantasia em meio a tantas, que tem universos tão bem construídos quanto, até melhor. Não tem uma transfóbica por trás. E eu acho que pega mais por conta desse lance emocional, até porque tem muita coisa do livro que falta nos filmes, né? Enfim, e tem muita problemática dentro do livro também, que se a gente começar a se aprofundar nas problemáticas do livro, é outros 500. Então a atmosfera de Harry Potter e a conexão emocional que ela traz faz ela uma boa adaptação. Não que faz ela uma boa adaptação, eu não disse isso. Não, só tentando entender. Porque eu acho que talvez muito do que faz uma adaptação ser boa é se ela resgata aquilo que a gente sentiu quando a gente lê o livro. Eu não vou poder saber dizer isso, porque eu assisti antes do que eu li o livro. E eu acho que quando eu li o livro, eu gostei muito mais dos livros do que do filme. Por isso que eu falo que em termos técnicos, é isso que eu queria falar. Em termos técnicos, ela não é uma adaptação tão boa, porque eu acho que faltou. Ainda assim, quer dizer, não, retiro o que eu disse. É uma adaptação boa, poderia ser melhor. Ainda assim, eu não concordo em ter uma série, né? Porque estão falando de que tem uma série na HBO agora, se eu não me engano. Sim. E eu não concordo, tanto porque não tem necessidade. Os filmes estão muito recentes, é querer tirar dinheiro mesmo, né? Tirar leite de pedra. E também por conta da JK. Eu acho que ela vai lucrar mais ainda com o negócio que a gente vai estar apoiando. E ela apoia diretamente causas transfóbicas. Então, eu sou completamente contra a criação dessa série. Por todos esses motivos. Agora, em termos de qualidade técnica, foi uma boa adaptação ali. Eu li o livro, assisti o filme e é uma boa adaptação. Jogos Vorazes, Heartstopper, Coraline. Inclusive, Coraline, por exemplo, eu prefiro muito mais o filme do que o livro. 1000 vezes. Até porque tem o... Eu esqueci o nome do melhor amigo dela. Ele nem existe no livro. Eu não lembro também. Mas o que faz uma boa adaptação? Porque na minha cabeça tem dois tipos muito específicos. Tem aquele livro que é adaptado página por página, como Heartstopper. Se você literalmente tiver o livro na sua mão e você assistir, enquanto você lê, você consegue identificar cada uma das cenas ali, com pouquíssimas mudanças. É quase que uma cópia, e dali é muito gratificante como leitor ver tudo acontecendo. Você se sente quase que vingado enquanto você assiste a adaptação. E tem aquelas adaptações que mudam muitas coisas, mas que, de alguma forma, conseguem ser tão bons quanto, ou até transcender a obra original. E aí, Senhor dos Anéis é um exemplo que vem na minha cabeça. Porque muitas coisas do Senhor dos Anéis são diferentes. Muitas, assim, absurdamente. Nem mesmo a torre
do Sauron tem o olho. Aquele olho é uma criação do filme. Aquilo não tem no livro. E é uma coisa que se tornou icônica na cultura pop, por exemplo. Então é uma adaptação que foi até além. Tem vários personagens que no livro sequer aparecem direito e que no filme tem cenas icônicas. Já assistiu Senhor dos Anéis? Já. Aquela cena meu Deus do céu, da Arwen no primeiro livro, que ela salva o Frodo. E ela joga o rio contra os cavaleiros lá. Aquela cena não existe no livro. É um outro elfo que salva o Frodo e é uma cena um pouco diferente. Então, ele quase que transcendeu a obra original, sabe? Parece que ele deu uma outra vida, uma outra roupagem que funcionou muito. E mudou muito. Então, se a gente for usar o mesmo tipo de comparação, se a gente olhar, por exemplo, Heartstopper, que é idêntico, e Senhor dos Anéis, que é completamente diferente, Senhor dos Anéis é uma adaptação que falha. Só que não falha, é uma adaptação muito amada. É incrível, é muito bem feita, é sensacional e tal. Então, o que faz uma adaptação ser boa? É o nível de mudança? Antes disso, só uma curiosidade. Você gostou da série de Senhor dos Anéis? Sim, em muitas coisas, mas eu acho que também falhou um pouco, sabe? Isso a gente pode até aprofundar em outro episódio de chá. Mas a série, eu acho que ela falhou em algo muito intrínseco de Senhor dos Anéis, que é a sensação de companheirismo e de aventura e de sociedade, que isso tem em todas as histórias que foram feitas. Então, os filmes do Hobbit tem isso, os filmes do Senhor dos Anéis tem isso, é uma coisa que a gente se identifica. E na série não teve isso, foram histórias muito separadas, sabe? Que mais pra frente foram meio que se juntando, mas também não tanto. Então, acho que faltou alguma coisa pra aquecer o coração, sabe? Eu senti que faltou isso. Você acha que é por isso que os fãs não gostaram tanto? Isso é uma problemática... Isso é uma caixa de Pandora. Tem muitas coisas que explicam porque as pessoas não gostaram. Tem causas que são muito legítimas, gente que realmente não gostou, ou que quer algo mais fiel aos livros, ou que simplesmente, assim, teve problema com a direção, ou com o CGI, ou o que seja. E tem uma porção do fandom que é podre, racista e absurdamente nojenta, que, na minha opinião, esse tipo de opinião pra mim não é legítima, sabe? Então são dois tipos de opiniões, tem muito tons de cinza ali que vai pra um lado e aí se mistura em uma coisa problemática. Tem opinião que é crime, na verdade. Exato, então é um fandom muito problemático. Então, assim, por que os fãs não gostaram? Acho que depende de que fã que a gente tá falando, sabe? Porque tem opiniões muito distintas. Mas o que você acha? Na parte que você entrou, né, que você falou que queriam que fosse mais próximo dos livros, entra um pouco na sua pergunta anterior de que faz uma adaptação ser boa. Existem aquelas que vão se aproximar muito mesmo da obra original e que realmente acaba agradando mais os fãs, de você ter aquela sensação de resgate, né? De resgatar aquela obra que você gostou muito. Mas também existem aquelas obras, aqueles filmes que vão se distanciar da obra original. Tem umas que funcionam, tem outras que não tanto. Tudo bem. Mas eu não acho que o filme tem que ser 100% igual ao livro. É adaptação por um motivo, né? Não é copia-cola. Eu também e tá não. Tudo bem. Eu concordo. E quando a gente tá lendo, ou quando a gente tá vendo uma adaptação, eu sinto que muitas pessoas deixam de considerar o fato de que uma grande parte do que faz, daquele material que faz a obra ser o que é o narrador e a voz do narrador. E isso não existe no filme ou na série. Então, por exemplo, um livro que é narrado em primeira pessoa. Pra fazer uma adaptação boa daquilo é muito difícil. Porque a gente não vai estar vendo em primeira pessoa. A gente vai estar vendo uma história completamente em terceira pessoa. Então, são detalhes que eu sinto que, às vezes, são ignorados, sabe? Ou eu vejo muitas pessoas falando assim, mas perdeu a essência. O que é a essência de uma série? O que é a essência de um livro? Isso é algo objetivo? A gente consegue colocar pontos do que é a essência de um livro? Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que falam, é um absurdo, por exemplo, em Percy Jackson, eles mudaram a idade dos personagens e aí isso mudou a profecia lá na frente. Eu super entendo e eu concordo. Não sei se você concorda com essa crítica. A adaptação de Percy Jackson pra mim é um exemplo de adaptação que deu errado. Sim, é horrível. Sim, é algo que você facilmente critica, mas ao mesmo tempo, por exemplo, vai ter agora a série da Disney Plus e eles mudaram o tom do cabelo da Annabeth. A mesma coisa, mudaram a essência da personagem. A personagem é o cabelo dela? A essência dela é o cabelo dela? Ou é os valores dela? Ou é o tom de pele dela? Isso é algo que dá pra gente definir? O que é a essência? Além sabe? Que a gente tá adicionando representatividade nas obras justamente porque quando esses livros foram lançados, né?
E não existia tanta representatividade nos livros. E a gente precisa transpor isso para nossa realidade. Você vê a polêmica que deu, por exemplo, a Pequena Sereia. Pois é. E fica aquela pergunta, mas não faz parte, por exemplo, não faz parte da obra original. A série do Senhor dos Anéis. Não, mas não existe anões negros no livro original. Bom, se não existe, talvez devesse existir. Já que é uma história que está sendo feita em 2023. Exatamente. Não existia, por exemplo, a Annabeth não é negra em Percy Jackson. Não existiam pessoas negras no Acampamento de Sangue. Talvez devesse existir. Que tal se a gente mudasse? E é por isso que vai ser mudado nas obras, né, cinematográficas, e que sirva como inspiração, como exemplo para todos os autores que estão vindo por aí, né? Precisa de representatividade nas obras. Não é uma coisa discutível, pelo menos na minha opinião, não é. É uma coisa que precisa ter nas obras. É algo social e que precisa estar em todas as próximas obras que a gente tem, tanto literárias quanto cinematográficas. Concordo, 2000%. E eu acho que as pessoas também se apegam a coisas muito bestas, sabe? Na hora de criticar uma adaptação de fato. É assim que acaba. Bom, mas aí a gente discorda um pouco. Por quê? Em relação a essa crítica. Porque lembra quando saiu, pra quem não tá acompanhando essa polêmica, saíram fotos dos bastidores do filme Assim que Acaba, que é a adaptação do livro da Colleen Hoover. E a personagem principal, a Lily, tem roupas muito estranhas. Sim. E quando a gente conversou, você falou, eu achei muito feio, achei que não tem nada a ver com a personagem. Eu achei as roupas horríveis mesmo. E eu não me importei, no mínimo, e a gente conversou muito sobre isso, debateu, discutiu, né? Teve uma grande polêmica no sentido de... Enfim, a obra, pra quem não sabe, fala sobre abuso doméstico, sobre violência doméstica. É um tema super sério e que, de fato, talvez as roupas não vão importar. Não vão importar. O tema principal é o que vai importar. Eu não gostei das escolhas da roupa porque eu achei as escolhas bregas. Uhum. Por si só. Se fosse esse filme, se fosse outro. Mas eu acho que a galera pirou um pouco, assim. Eu acho que teve uma galera muito chata, cara. Eu vou falar com todas as palavras. Tem uma galera que é muito chata, no sentido que saiu cena da irmã do Ryan indo na floricultura. E eu acho que no livro ela tem uma cor de cabelo diferente do que, enfim, a atriz que foi escalada. E estavam pirando, tipo, como assim? Cadê a calça branca que ela estava usando nessa cena? Tipo, gente, vocês realmente estão preocupados com a calça branca que ela estava usando no livro? Pelo amor de Deus, essa é a preocupação de vocês. E aí eu te respondo com todas as letras. Não é isso que vai fazer uma adaptação ser boa. Não é a cor da calça branca da personagem que vai fazer a adaptação ser boa. E aí, quando eu falo essência, o que é a essência de um livro? Pra mim... Vamos tentar raciocinar aqui, que eu também não tinha pensado nisso até agora. Mas pra mim, pode ser... Eu senti que a história, a mensagem principal, se existir alguma mensagem principal do livro, tá sendo dita no filme também. Se eu conseguir ter mais ou menos os mesmos sentimentos que eu li naquela leitura. Às vezes vai tirar personagem. Nem todos os personagens que estão no livro vão estar no filme. Seja porque não cabe, seja porque tem muitos autores que constroem personagens secundários que não são tão aprofundados. Ou, então, quando você vai passar por uma adaptação cinematográfica, ou você tem que construir um background pra esse cara, ou ele vai ser excluído da trama, entendeu? Só que tem muito apego emocional aí, no sentido... E aí eu critico o próprio apego emocional, que, as coisas precisam ser renovadas também. E às vezes vai ficar uma bosta, não vou falar que não vai. Tem muita adaptação que vai ficar horrível. Mas se apegar a detalhe... Eu acho que isso, cansa. Pelo menos pra mim, cansa. Me cansa muito também. E a gente sempre tem que lembrar que a adaptação não vai fazer com que o livro se exclua da face da terra. Então, se você não... Se a gente não gosta de uma adaptação X, o livro não vai deixar de existir. A gente não tá traindo o livro ou destruindo o livro. Você ainda pode pegar o livro e imaginar a cena da forma que você quiser imaginar. Então, por exemplo, um exemplo muito claro é Percy Jackson. Quando eu leio Percy Jackson, eu imagino uma coisa completamente diferente da adaptação. Porque a adaptação não me serviu. Eu não consigo imaginar daquela forma. E tá tudo bem, a adaptação existe, sabe? Em contrapartida, por exemplo, Eragon é um filme, quem já leu sabe que
é muito diferente a adaptação do livro. Eles mudaram tudo, mudaram até raça de personagens. Então, personagens que eram elfos centenários viraram humanos na adaptação, que é um grande problema por conta da história, do background e tal. Mas o visual de muitas coisas ficou incrível. Então, quando eu leio Eragon, eu imagino o ator que fez o Eragon, eu imagino o dragão que tá no filme, eu imagino, sabe, vários personagens iguais ao filme. Porque funcionou. Então, tipo, existe muita nuance, falta muita nuance nesses debates, sabe? Ou a adaptação, ela é aprovada, e aí ela é aprovada por algo completamente subjetivo, por ser completamente igual ao original, ou porque de alguma forma vinga o que os fãs querem assistir, ou ela é descartada como lixo. Ah, é péssimo. Ai, nossa, que decepção. Ai, que ridículo. Ai, que absurdo. Como assim mudaram a calça branca da mulher? A gente tem que ser um pouco mais flexível, né? É, sabe? Ter uma nuance na discussão. Eu entendo em partes, assim. Eu acho que tem muitos pontos que a adaptação literária vai estar conectada ao emocional da pessoa, à expectativa que eu gero, sabe? Tipo, esse livro me marcou e eu gero uma grande expectativa de como isso vai ser construído no cinema, de eu conseguir ver os personagens que por tanto tempo eu imaginei. Mas se você ficar também tão inflexível, assim, a chance de você se decepcionar é muito mais alta. Eu acho que você vai estar favorecendo a sua própria decepção, de alguma forma. Tá se sabotando. Tá se sabotando, Tá sabotando a sua própria experiência. E é um baque muito grande pensar nisso, mas a adaptação muitas vezes não é feita pra gente. Justamente. Puts. Então, por exemplo, quando sair, eu gosto muito, por exemplo, de Acotar. Quando sair a adaptação, eu tenho que estar ciente, como fã dos livros, que não vai ser pra mim a adaptação. A adaptação vai ser pra todo mundo. Então ela tem que apelar tanto pros fãs e pro público novo. Porque quem vai manter a série no ar não são os fãs. É o público no geral. Sabe? Se só as pessoas que lessem Game of Thrones assistissem Game of Thrones, a série ia ser cancelada na primeira temporada. É porque apelou pra todo mundo. Então, as adaptações não são feitas pra quem lê os livros. Somente. Sabe? O maior exemplo disso é o próprio... Ai, como que é o nome daquele... Aquele livro de máfia que saiu o filme na... Qual? 365 DNI, não é? Uma coisa assim? 365 dias, alguma coisa assim. É um filme que fez um baita sucesso e que é bem diferente dos livros. Eu acho esse livro... Não vou falar. É ruim, assim como o livro. É uma adaptação péssimo. muito fiel na ideia de que os dois são horríveis. Mas... Eu acho que é um negócio... É horrível. Assim, tem quem goste, mas eu acho horrível. Por muitos aspectos que também rende um outro episódio aqui do nosso chá. Vai precisar de pelo menos 3 chás pra falar, porque é tão problemático. Chá com álcool. Pode colocar. Mas, sei lá... Eu tava pensando, por exemplo, em Daisy Jones and the Six, que eu vim aqui até trajada, por favor. Vamos falar de Daisy Jones and the Six, por favor. Cara, eu sei que talvez a gente discorde aqui, mas eu prefiro a série que o filme. Eu prefiro a série do que o livro. Uhum. Eu não sei se eu prefiro um ao outro, eu amo os dois igualmente. Eu não li o livro, na verdade. Eu ouvi o audiobook. Não, sim, mas também é leitura também. Com certeza, claro. Mas a minha experiência foi muito diferente. Então, eu já tinha a voz dos personagens na minha cabeça. E todo aquele drama e toda aquela coisa. O audiobook é excelente de Daisy Jones. Então, eles choram narrando. É simplesmente incrível. Tem a música também, né, no final. Tem a música no final, Então, eu já fui com essa ideia de entrevista na minha cabeça, com a voz dos personagens. Então, foi uma transição muito mais tranquila, sabe? Cara, pra mim, a grande diferença é... Tentar comentar sem dar spoiler. Mas no livro, eu não gostava da Camila. E eu sei que isso é muito polêmico, porque, tipo, ela é a favorita de, tipo, 99% das pessoas. Eu também, não... E as pessoas trucidam o Billy. E eu gostava do Billy no livro. Tipo, ele tinha suas problemáticas ali. A Daisy é vista como a mimada chata do rolê, que sei lá o quê. Eu também gostava da Daisy. Eu sei que eles têm os problemas deles, mas assim como todo mundo, né? Inclusive, uma das coisas que mais me faz gostar de livro é quando eu vejo o personagem ambíguo, que é humano, que vai ter suas falhas, vai ter suas qualidades, assim como todos nós. Mas a Camila, eu não sei, eu não senti um grande aprofundamento dela no livro, de alguma forma. Eu acho que faltou um pouco mais de uma... Eu acho que tava tentando vender muito pra mim a pessoa perfeita. E que de alguma forma também fazia tudo pelo Billy e aquilo me irritava. Tipo, mulher, pelo amor de Deus, sabe? Não seja tudo assim. Não faça dele a sua vida. Não sei nem se isso faz sentido, mas é pelo menos como eu me sentia. E aí, na série, eu me apaixonei pela Camila. E é muito engraçado como é a mesma história. E como eu tive opiniões completamente diferentes do mesmo personagem em 2 mídias opostas. Por quê? Eu tive exatamente a mesma experiência com a Camila. E os personagens que eu já gostava no livro,
que era o Billy, eu também amo o personagem do Billy no livro, e a Daisy também, eu continuei gostando e gostei até mais. E é engraçado, você comentou mais cedo que uma adaptação bem feita, na sua opinião, é aquela adaptação que evoca, de certa forma, o mesmo sentimento que você teve quando você leu o livro. Eu li Daisy Jones primeiro e depois assisti a série, então eu tive uma experiência X. E a minha mãe teve uma experiência Y, porque ela não conhecia o livro, ela só viu a série. E eu acho muito engraçado porque eu vi nela a mesma experiência, a mesma reação que eu tive quando eu li o livro. Então, aquela experiência de, nossa, que banda legal. Nossa, essa música é muito legal. Caramba! Tipo assim, completamente entretida, achando que era tudo real. De tão bem feito que era. Então... A banda que a gente gostou por tanto tempo que não existia, agora existe. E toca na rádio. E toca na Alfa FM, tá? Toca. Tem um vídeo que é numa faculdade. É um bar de faculdade que tá tocando Daisy Jones and the Six. Aquilo pra mim foi o ápice, assim, da carreira. Mas eu confesso que eu tô com muito medo da adaptação de Evelyn Hugo. Eu também. Eu acho que ela tem muito mais espaço pra falha, porque eu acho que ela tem muito mais nuance. E porque deveria ser uma série. Cada episódio deveria ser sobre o marido. Eu diria que são 8 episódios. 7, um pra cada marido, e 8, o amor da vida dela. Justo. Sem dar spoiler. Mas Daisy Jones é uma série que eu vejo que foi muito bem sucedida justamente por essa experiência em casa. Eu olhei e falei, minha mãe tá tendo a mesma visão que eu tive quando eu li o livro. Tipo, é uma boa adaptação. Sabe? E é engraçado que tem pessoas que até deixaram de gostar tanto do livro depois que assistiram a série. Eu vi isso muito nas redes sociais. Porque você tem um comentário que eu acho que é muito válido, e eu acho que até por isso que me fez gostar tanto da Camila, é que, de fato, no livro a gente tem só o que é dito no documentário. A gente não tem o que tá acontecendo ali por trás. Então as pessoas estão mentindo a todo momento. E é uma coisa que você já tem ciência quando você tá lendo, né? Mas você vê isso acontecendo na série é outra experiência. Porque o que você vai falar na frente de um documentário nem sempre vai ser a verdade absoluta, né? Então, e tem os personagens ficam muito mais tridimensionais. E tem algumas cenas muito engraçadas, que eles falam uma coisa na entrevista e aí fazem outra na cena seguinte. É excelente, excelente. Qual adaptação você não gosta? Não gosto. Tirando o Eragon. Eu amo Eragon. Ah, você gosta? Eu pensei que você não gostava. Gosto. Tá. É uma adaptação que mudou completamente o livro e eu gosto do filme, como uma história separada de fantasia. Eu acho que funciona muito bem. Interessante. Sabe? De verdade, eu gosto muito de Eragon. Uma adaptação que eu não gosto é Percy Jackson. Eu vi uma vez no cinema pra nunca mais. Mais alguma? Percy Jackson é um consenso, né? É um consenso, real. Eu não gosto muito da adaptação de Hobbit. Porque eu acho que a adaptação de Hobbit caiu nas garras do capitalismo para sempre e se perdeu. Então, era um livro infantil com uma mágica ali maravilhosa na história, que foi estendido por 3 filmes. 3 horas, cara. E sofreu uma mudança de temática muito absurda. Então, você começa o primeiro filme com uma aventura muito gostosa, com uma música muito cativante dos anões, tal, indo em busca do dragão. E aí você acaba com uma batalha épica, super adulta, com um monte de morte. Tipo, super pesado. Isso também tem no livro, só que de uma forma muito mais leve. Porque o livro tem o mesmo tom. Então, eu não gosto da forma que foi feito o Hobbit, sabe? Foi pra ganhar dinheiro. E é tudo muito mal feito. Então, eu não gostei. Eu não consigo dizer que eu não li o livro, mas consigo entender a sua crítica. E você? A adaptação que eu não gostei, acho que Percy Jackson, acho que é o nosso consenso em tudo. Eu vou fazer eu acho que Amor e Gelato, eu não posso nem falar que foi uma má adaptação, porque assim, eu odiei o livro também. Achei um livro horrível, na verdade, porque eu não consigo entender porque as pessoas gostam dessa história. Mas tudo bem, quem gosta, gosta. Mas eu acho a história de Amor e Gelato péssima mesmo, mas conseguiram de alguma forma fazer ainda pior no filme. Tipo, foi uma impressionante habilidade de tornar o que era ruim pior, mas é algo, assim. Mas eu consigo lembrar muito mais de adaptações que eu gostei. Na verdade, tipo, Jogos Vorazes também é uma outra excelente adaptação. Eu amo a adaptação de Jogos Vorazes. Em Chamas, pra mim, é o meu favorito, assim, tanto dos livros quanto dos filmes. Não sei você, também. Yes. Também. Em Chamas, pra mim é a melhor adaptação da trilogia. Ou quadrilogia de filmes, né? É. E Jogos Vorazes, eu acho que ela consegue resgatar a revolta que a gente sente lendo o livro. Sim. Assim, pra ser muito sincera. E ela transforma, ela dá uma riqueza, eu acho, na narrativa. Porque a escrita do livro é tão depressiva. Eu não sei se você também se sente assim. É uma escrita tão seca. Propositalmente. Eu senti que, pelo menos no primeiro livro, eu achei copia e cola o filme. Pra mim foi igual.
Então, mas eu acho que o filme deu uma riqueza pra história, no tom. Sabe? Que no livro eu não sentia. Eu não conseguia imaginar, por exemplo, aquele desfile daquela forma. Ah, sim. Ou, sabe, aquela tensão Enriquece. dos jogos. Ele enriqueceu. E eu acho que isso é uma das provas de que é uma adaptação maravilhosa. Tem todas as críticas, tudo ali no lugar. Os personagens são maravilhosos. Os secundários, inclusive. Nárnia eu não gosto tanto. Tipo, eu acho legalzinho, assim, mas pra mim não foi uma grande adaptação. Incrível. Eu amo Nárnia. Juro. Sou apaixonada. Todos os filmes de Nárnia eu assisto, choro. Todos eles. Vai ter uma adaptação, não vai? Vai. E eu tô com um ligeiro medo. Tá. Nárnia, Nárnia é um exemplo muito bom de um livro antigo, que tem um tom e uma narrativa que é difícil de você se identificar, mas o filme ficou atemporal. Assim, pra mim. Acho que é que nem Senhor dos Anéis. Quando eu quero ter aquela sensação de tipo, eu queria ver Nárnia, eu não vou ler o livro, eu vou ver o filme. Uma coisa. Não sei, pra mim não foi um grande marco da minha vida. Incrivelmente. Você nunca entrou no guarda-roupa pra querer... Juro por Deus? Não. Eu vi todos os filmes no cinema. E aí, quando a gente foi ver o primeiro filme no cinema, eu nunca tinha lido o livro. A gente chegou em casa, foi a minha mãe e minha irmã. A gente chegou em casa e aí eu e minha irmã fomos correndo pro meu quarto pra abrir o guarda-roupa, pra entrar no guarda-roupa. Foi assim... Foi mágico. Foi mágico. Foi mágico. E pra finalizar aqui o nosso chá, qual adaptação literária de 2023 você tá mais ansiosa? Eu quero muito ver Vermelho, Branco e Sangue Azul. Que vai sair, tá pra sair, ou enfim, quando esse episódio for ao ar, não sei se já vai ter saído, mas eu quero muito assistir. Nossa, eu acho que é o que eu tô mais animada também. Vermelho, Branco, etc. Nossa, vai ser incrível. Eu gosto muito do livro. Não foi um livro que eu achei perfeito, mas é um livro, assim, super divertido, muito gostoso de ler, então eu quero muito ver como eles vão adaptar. E eu amo a temática. Assim, esse romance político, assim, eu acho muito legal. Eu acho que vai ser outra... Eu também gosto muito do livro, mas eu acho que eu vou gostar mais do filme. Eu tô com essa sensação. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Bom, se você gostou desse episódio e desse Chá da Meia-Noite, siga e compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Vem tomar um chá com a gente.